Bom, pessoal, vamos lá? Mais uma questãozinha aqui bem interessante. Diz o seguinte: considere dois béqueres contendo quantidades diferentes de duas amostras líquidas homogêneas A e B, a 25 graus, que são submetidos a aquecimento por 30 minutos sob pressão de manter com fontes de calor equivalentes, tá? Duas informações importantes aqui: amostras com quantidades diferentes, então nós temos aí volumes diferentes, líquidos a essa temperatura e há uma pressão de 1 atm, aparentemente constante aqui. A temperatura do líquido contido em cada becker foi medida em função do tempo e de aquecimento, e os dados obtidos foram registrados no gráfico abaixo. Vamos lá. Aqui estão os gráficos, tá? Amostra A, amostra B, como a gente observa. São feitas algumas afirmações abaixo. Vamos lá. Se a temperatura de A é igual à temperatura de B, aqui nós temos a temperatura de A, temperatura de B. Nesse caso, temperatura de ebulição, não é isso? Nós estamos aqui na fase líquida, então essa seria a temperatura aqui onde nós observamos a passagem do líquido para o gasoso, portanto, ebulição. Então, vamos lá. Se a temperatura de A é igual à temperatura de B, então a amostra A e a amostra B provavelmente são a mesma substância pura. Bom, de fato, a gente sabe que ponto de fusão, ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria. Então, se duas substâncias possuem o mesmo ponto de ebulição, a probabilidade de elas serem a mesma é grande. Por isso que o examinador foi cauteloso em dizer que provavelmente trata-se da mesma substância. E ele fala em substância pura. Bom, pelo gráfico a gente pode afirmar que é sim substâncias puras, porque apesar de nós não termos aqui o ponto de fusão, mas o ponto de ebulição, por ser constante, nas duas substâncias, a gente pode afirmar que é sim uma substância pura. Porque, em geral, as misturas não possuem o ponto de ebulição e o ponto de fusão constantes. Na verdade, lá nós temos o que? Intervalos de fusão e intervalos de ebulição. Falando aqui no caso da curva de aquecimento, tá? Então, como o enunciado não traz maiores informações a respeito se é uma mistura eutérica, se é uma mistura azeotrópica, por que eu estou chamando a atenção? Porque às vezes a gente pode ter uma mistura que possui o ponto de ebulição constante, mas possui o ponto de fusão, né, na etapa anterior, variável. E aí essa substância seria classificada como uma mistura azeotrópica, tá? Mas pela informação do gráfico, a gente está aqui preso ao gráfico de fato, que ele manda analisar as informações contidas, por ser constante, nós estamos aqui diante de substâncias puras, ok? Então esse item pode ser marcado como verdadeiro. Se as amostras A e B são constituídas pela mesma substância, então o volume de B é menor do que o volume de A. Gente, se é a mesma substância, o ponto de ebulição é o mesmo. Só que a gente percebe o seguinte: a amostra A ela demorou 20 minutos para começar a entrar em ebulição. A amostra B demorou apenas 10. Então, se forem realmente a mesma substância, o que acontece? Como aqui nós temos um menor volume, uma menor quantidade, nós conseguimos alcançar o ponto de ebulição em um menor tempo. Tá? Isso é bem fácil de a gente compreender. Se eu coloco 1 litro de água em um recipiente e meio litro em outro e coloco os dois submetidos à mesma fonte de calor, aquele que tem meio litro provavelmente vai começar a ferver antes. Então, quando o item diz, se a amostra A e B são constituídas pela mesma substância, então o volume da amostra B é menor. O volume da amostra B é menor. Por que é menor? Porque ele teve um tempo, né, para entrar em ebulição menor. Então, provavelmente ele tem um menor volume de fato do que o volume da amostra A, que precisou de 20 minutos para entrar em ebulição. Então, esse item 2, a gente pode marcar ele como verdadeiro também. Tá? Já o terceiro diz o seguinte, vamos lá. A amostra A é uma mistura em que o líquido predominante é aquele que constitui a amostra B. Pois bem, não dá para afirmar
que o item A é uma mistura. Pelo gráfico, a gente não consegue concluir isso, tá? Por conta daquilo que eu já tinha discutido, o fato de o ponto de ebulição ser constante. Para a gente identificar aqui uma mistura, esse ponto de ebulição deveria ter uma variação na temperatura, ou seja, nós não teríamos um ponto de ebulição, nós teríamos uma variação durante esse processo de ebulição, de passagem do líquido para o gasoso. Okay? Então, com isso, quais são as afirmativas corretas? A gente tem aí a primeira e a segunda, e a terceira não dá para marcar como verdadeira, portanto, o item correto aqui, letra C, 1 e 2, são corretos. Ok?